Era nosso aniversário de casamento quando a ex-namorada do ensino médio do meu marido publicou uma imagem de um ultrassom em suas redes sociais, agradecendo-o publicamente. Obrigada ao homem que está ao meu lado há 10 anos e que me deu um filho, dizia. Senti o quarto girar e a raiva me invadir, então comentei rapidamente. Você tem orgulho de ser uma destruidora de lares. Quase imediatamente, meu marido me ligou, furioso. Como você pode pensar algo tão nojento? Eu só a ajudei com a FIV, realizando o sonho dela de ser mãe solteira. E, a propósito, Ruby só precisou de uma tentativa para engravidar. Porque você passou por 3 tentativas e nada. Seu corpo não serve para nada. 3 dias antes, ele me disse que ia ao exterior a negócios, ignorando minhas ligações e mensagens o tempo todo. Pensei que ele simplesmente estava ocupado. No entanto, descobri que ele estava com ela, acompanhando-a ao exame pré-natal. Meia hora depois, Ruby postou outra foto, mostrando uma mesa cheia de comida deliciosa. Cansei de comida francesa, então Ash fez todos os meus pratos favoritos. Ele é o melhor. Olhei para o teste de gravidez na minha mão. A alegria que eu havia sentido antes desapareceu completamente. Depois de 8 anos de amor e 6 anos engolindo meu orgulho só para manter o casamento vivo, finalmente estava pronta para deixá-lo ir. Depois de desligar o telefone, tirei uma foto do jantar que havia preparado e do bolo que assei para o nosso 6º aniversário e enviei para meu marido, Ashton Martinez. Sua resposta veio rapidamente. É seu aniversário? Estou voando, então não vou conseguir voltar para casa esta noite. Comemore sozinha. Ri amargamente e joguei o bolo no lixo. Não importava se era meu aniversário ou aniversário de casamento, Ashton nunca se lembrava dessas coisas. No entanto, quando se tratava de Ruby Lo, ele tinha um caderno inteiro dedicado a ela. Ele anotava coisas sobre a vida dela desde o ensino médio. Olhei para o teste de gravidez sobre a mesa e guardei em silêncio. Eu havia planejado surpreender Ashton com ele durante o jantar, mas agora parecia inútil. Estávamos casados há 6 anos sem ter filhos. Passei por 3 rodadas de FIV, cada uma mais dolorosa do que a anterior, e todas falharam. Eu quase havia perdido a esperança desta vez quando, para minha surpresa, descobri que estava grávida. No entanto, antes mesmo de poder me alegrar com isso, vi a postagem de Ruby nas redes sociais. Pelo que sabia, ela poderia ter feito a FIV no mesmo dia, usando o esperma do meu marido. E lá estava eu, a tola, sem saber de nada do que estava acontecendo. Aproximei a comida de mim, embora não tivesse apetite, mas pelo bem do bebê, me forcei a comer alguns bocados. No entanto, assim que o cheiro da carne chegou ao meu nariz, me dobrei de dor, com náuseas violentas. Não conseguia parar de vomitar, e a cada ânsia, a dor no meu abdômen inferior se intensificava. De repente, senti uma sensação quente e úmida entre minhas pernas. Olhei para baixo e vi pequenas manchas de sangue na minha calça. O pânico me invadiu. Poderia ser um sinal de aborto. Não importava o quanto eu estivesse decepcionada com Ashton. O bebê era algo pelo qual eu havia lutado tanto, não podia perdê-lo agora. Peguei meu telefone e tentei descer as escadas para dirigir até o hospital. Mas, ao abrir a porta, a dor no meu abdômen se tornou insuportável. Minhas pernas enfraqueceram, e eu me deslizei pela parede. Eu tinha me sentido mal o dia todo e passei a maior parte da manhã no hospital para fazer exames. Depois disso, voltei correndo, convencida de que Ashton voltaria para casa para comemorar nosso aniversário. Gastei toda a minha energia preparando o jantar e o bolo. Achei que talvez estivesse com o açúcar baixo. Desesperadamente, tentei ligar para o 911, mas minha visão começou a ficar turva. Eu me sentia fraca demais para apertar os botões. Foi então que ouvi o som de uma porta se abrindo. Meu vizinho saiu e, ao me ver, correu em minha direção, surpreso. O que aconteceu? Perguntou, me segurando. Senti alívio quando pedi que ele me levasse ao hospital. Depois dos exames, o médico confirmou que eu apresentava sinais de um possível aborto. Ele me receitou uma série de medicamentos e falou em tom sério. Você precisa se cuidar muito. Esta gravidez ainda não está estável, então você não pode se permitir estresse ou excesso de trabalho. Ao ver a expressão preocupada do meu vizinho, expliquei ao médico. Ele não é meu marido. Meu marido está viajando a negócios, acrescentei. O médico assentiu e me deu mais precauções. Certifique-se de compartilhar tudo isso com seu marido. Ele deve começar a aprender como cuidar de uma mulher grávida. Eu sorri amargamente. Ai, eu tinha certeza de que Ashton sabia como cuidar de alguém, mas era uma pena que não fosse de mim. Como me disseram, eu precisava ficar hospitalizada por alguns dias para estabilizar minha condição. Will Young, meu vizinho, foi incrivelmente prestativo, indo de um lado para o outro para fazer todos os trâmites. Clara, você não quer ligar para o seu marido? Perguntou Will. Minha mão parou. Não é necessário. Estou planejando pedir o divórcio. Will ficou surpreso, embora sua expressão tenha se tornado momentaneamente desconfortável. Sentindo que o incomodei, disse, desculpa, não deveria ter mencionado isso. Will simplesmente sorriu para mim de maneira brilhante e tranquilizadora, minimizando a situação. Sua reação me fez pensar em Ashton. Fazia muito tempo que Ashton não me tratava com gentileza. Sempre que conversávamos, ele parecia impaciente ou me olhava com irritação. Eu sentia que toda vez que tentava dizer algo, ele agia como se eu o incomodasse, o questionando ou duvidando dele.
Foi então que o zumbido do meu telefone me tirou dos pensamentos. Era uma mensagem de Ashton, e ele havia enviado uma foto de um cachecol feio. Comprei um presente de aniversário para você. Está feliz agora? Ao notar o logotipo da marca, verifiquei imediatamente as redes sociais de Ruby. E, de fato, encontrei sua última postagem mostrando uma bolsa nova da Hermes. O post dizia: "Me sinto mal por causa da gravidez, mas nada como uma bolsa nova para me animar. Obrigada pelo presente, Ash." Sorri com desdém. O cachecol era apenas um daqueles acessórios baratos que vinham com uma bolsa de luxo. Provavelmente era feio demais para Ruby usar, então Ashton me deu de presente como se fosse algo especial. Respondi: "Não preciso disso. Pode dar para Ruby limpar a bolsa com ele." Essa resposta enfureceu Ashton, que me ligou imediatamente. "Você pode parar de ser tão mesquinha e ciumenta. Ruby e eu somos almas gêmeas, não o que você se convenceu que é a nossa relação. Se eu realmente tivesse algo com Ruby, você acha que seria você quem estaria casada comigo e aproveitando a boa vida?" Aquelas palavras me deixaram tonta. Ashton e eu começamos a namorar no meu segundo ano de faculdade, quando Ruby tinha acabado de sair para seu programa de intercâmbio na Europa. Naquela época, a família de Ashton mal conseguia se sustentar, então não aproveitei nada de especial. Depois que nos formamos, ele começou seu próprio negócio, e, embora de fora pudesse parecer glamouroso, na realidade tínhamos que apertar os cintos. Ele estava constantemente estressado, tentando cobrir os enormes gastos da empresa. Só há 2 anos as coisas finalmente melhoraram, depois de um negócio bem-sucedido. No entanto, naquela altura, eu já estava acostumada a ser econômica. Sentia pena das dificuldades de Ashton, então nunca gastei dinheiro sem cuidado. Enquanto isso, eu tinha que suportar o assédio diário da mãe dele por não ter dado um neto. Como é que eu tinha aproveitado seu sucesso? "Clara, coma algo", disse Will ao entrar no quarto com a comida para a viagem que ele tinha acabado de pegar. Sua voz chegou até Ashton pelo telefone. Houve um momento de silêncio atônito. E então a fúria de Ashton explodiu. "Quem está aí com você, Clara? Você realmente acha que fazer uma besteira dessas vai me afetar? Diga para esse homem sair da minha casa agora mesmo. Não pense que vou tolerar qualquer homem por perto." Não pude mais ouvir, então disse a ele que estava no hospital porque não me sentia bem. Houve uma breve pausa, seguida de uma risada amarga de Ashton. "Já entendi o que está acontecendo. Você é tão infantil. Ruby fica grávida, e agora você está fingindo para chamar minha atenção, não é? Deixe-me adivinhar. Você vai me dizer que também está grávida. Que piada. Nunca vi nada mais patético ou repugnante." Apertei meu telefone com força, repetindo para mim mesma para não ficar com raiva uma e outra vez. Mais importante ainda, eu não podia me permitir ficar abalada porque meu bebê não podia lidar com o estresse naquele momento. "Ashton, não estou tentando te obrigar a voltar. Espero que você e Ruby estejam se divertindo. Tenho pessoas cuidando de mim aqui e, honestamente, as coisas estão indo bem sem você. Na verdade, está muito mais fácil." Foi a primeira vez que desliguei na cara de Ashton antes que ele pudesse terminar. Quase imediatamente, uma enxurrada de mensagens furiosas começou a chegar. Previsivelmente, tudo era sobre o quão irracional eu era e como eu o tinha irritado sem motivo. Ele me avisou para não me arrepender e não voltar chorando pedindo perdão. Simplesmente joguei o telefone de lado, peguei minha comida e comi. 2 dias depois, o médico me disse que tudo havia se estabilizado e que eu receberia a alta do hospital. Will veio me buscar. Eu disse que era incômodo demais e que podia chamar um táxi, mas ele apenas riu e disse que não era nada, que é para isso que os vizinhos servem. Sua gentileza me atingiu com uma pontada de tristeza. Ashton raramente me levava a qualquer lugar. No entanto, se Ruby ligasse, não importava o quão longe ele estivesse, ele ia buscá-la. "Você tem carro, não tem? Por que não dirige sozinha?" Foi isso que Ashton me disse da última vez que pedi que me levasse. "Ruby não tem habilitação, então, claro, tenho que ir buscá-la. O que acontece se algo acontecer com ela enquanto pega um táxi? Você vai se responsabilizar por isso." Eu acabará de abrir a porta do carro para sentar no banco do passageiro quando senti uma mão forte me puxar para trás. Assustada, me virei e vi Ashton parado atrás de mim, seu rosto sombrio e zangado. "O que você está fazendo aqui?" Perguntei, confusa. Eu não tinha ouvido nada dele há 2 dias. Será que Ashton realmente se importava o suficiente para vir me buscar no hospital assim que voltasse? Ele então olhou para Will, e sua voz se encheu de raiva. "Que absurdo!" Voltei para casa e a mesa inteira estava cheia de comida estragada e mofada. "O que está acontecendo com você, hein? Outras esposas pelo menos conseguem manter a casa em ordem e criar os filhos. Você nem consegue ter um filho, e agora nem cuidar da casa consegue." Suas acusações destruíram o último fio de esperança que eu tinha. Soltei meu braço do seu aperto, e minha voz ficou fria. "Eu te disse que estava no hospital, não disse? E você nem se preocupou com sua esposa doente. Só está reclamando porque eu não limpei a casa." Ashton me olhou de cima a baixo, seus olhos cheios de suspeita. "Para mim, você parece perfeitamente bem. Pare de fingir. A única razão pela qual eu estava melhor era porque Will me visitava todos os dias, trazendo comida para me ajudar a recuperar." Ao ouvir o comentário de Ashton, Will saiu do carro, pronto para me defender. No entanto,
Eu lhe dei um pequeno sinal com a cabeça para que fosse embora. O que eu não esperava era que Ashton não planejava me levar para casa para descansar. Em vez disso, ele nos levou direto para um bar. Ruby está organizando uma festa hoje à noite para comemorar sua gravidez. Antes que eu pudesse recusar, Ashton cortou qualquer possibilidade de eu dizer não. Ela tem pensado muito em você. Quer que venha e compartilhe da felicidade dela. Não seja ingrata. Eu apenas ri ironicamente e aceitei. De qualquer forma, eu já não me importava mais. Meu coração estava morto. Eu já tinha contatado um advogado de divórcio, e nada que Ruby fizesse poderia me magoar agora. Depois que chegamos, Ruby apareceu deslumbrante, perfeitamente arrumada, enquanto eu parecia um desastre, após dias no hospital e sem tempo para me preparar. Em contraste, Ruby parecia uma flor em pleno desabrochar, perfeitamente apresentada. Todos ao redor dela a adulavam, enchendo-a de elogios. Nossa talentosa Ruby sempre tão visionária, rejeitando todos aqueles pretendentes só para se tornar uma mãe solteira. Bem, Ruby é rica e independente. Ela pode criar uma criança sozinha. Não é como aquelas donas de casa que pedem dinheiro aos maridos. Todos os olhares na sala lentamente se voltaram para mim, alguns com deboche. Ruby riu e pediu uma rodada de bebidas, dizendo que era por conta dela. Alguém sugeriu que jogássemos verdade ou desafio para animar o ambiente. Quando a garrafa girou, parou em Ruby primeiro. Ela fez um biquinho brincalhão. Eu escolho verdade. Com um sorriso cúmplice, sua melhor amiga perguntou, Ruby, já que você vai ter um bebê por FIV, você deixaria o filho chamar Ashton de papai? Ruby colocou a mão na barriga e me lançou um sorriso astuto. Clara, eu sei que isso te incomoda e que você tem estado chateada com Ash ultimamente, mas não se preocupe. Eu nunca me colocaria entre vocês dois. Afinal, você sabe, se eu quisesse me casar com Ash, você não teria tido chance alguma. Mas, se você não puder ter filhos, eu vou garantir que meu filho cuide de Ash e de você quando formos mais velhos. Eu não gostaria que você ficasse sozinha. Todos ao redor da mesa elogiaram Ruby por ser tão gentil e atenciosa, mas eu não senti nada. Especialmente nos últimos 2 anos, quando a empresa de Ashton começou a prosperar, Ruby havia invadido minha vida, aparecendo constantemente ao redor de Ashton. No começo, eu ficava tão surpresa, zangada e com ciúmes que isso me perturbava, e eu brigava com Ashton. No entanto, vez após vez, Ashton a escolhia em vez de mim. Ele me dizia que eu estava sendo irracional e mesquinha. Até me acusou de difamá-los, a ponto de eu já não sentir mais nada há muito tempo. Eu não me importo. Na verdade, se você quiser ir ao tribunal agora mesmo e pedir o divórcio, eu não tenho objeções. O rosto de Ashton escureceu imediatamente, e ele me interrompeu, advertindo para que eu parasse de dizer coisas para provocá-lo. Eu dei um sorriso tranquilo. Não se ache tanto. Você realmente acha que é tão importante para mim? Houve um lampejo de pânico nos olhos de Ashton, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Está bem, chega de atitude. Olha para Ruby. Ela é atenciosa, compreensiva e sempre pensa em você. Eu sei que não estive muito presente ultimamente, mas vou ficar em casa nos próximos dias. Isso te faz feliz? Sabendo que a tensão estava aumentando na sala, alguém sugeriu que continuássemos com a próxima rodada do jogo. Desta vez, a garrafa parou em mim. Quando eu estava prestes a escolher verdade, Ruby interveio antes que eu pudesse. Eu escolhi verdades da última vez, então vamos mudar as coisas e escolher um desafio desta vez, sugeriu. Eu a encarei friamente, vendo como ela tentava causar problemas, mas já não me importava mais. Meu desafio era beijar o primeiro homem que visse ao sair pela porta. Sem hesitar, Ashton colocou 3 garrafas de álcool na minha frente. Ela não vai fazer esse desafio. Em vez disso, vai aceitar a penalidade e beber isso. Todos riram, concordando com ele. Afinal, beijar outro homem enquanto seu marido está sentado ali não era exatamente apropriado. Mesmo assim, me levantei. Por que eu deveria recuar? Foi Ruby quem sugeriu, e eu não sou de me acovardar. Ashton se levantou num pulo, sua expressão imediatamente se tornando sombria. Clara, você está me provocando de propósito esta noite. Eu não entendia. Não parecia incomodá-lo ter dado seu esperma para Ruby na FIV, me dizendo para não fazer um grande caso disso, e agora ele estava furioso por causa de um jogo bobo. Ruby rapidamente se colocou entre nós, tentando acalmar a situação, mas seu olhar continuava a desviar-se para meu estômago. O álcool não é tão forte. Um pouco não fará má. Assim que ela disse isso, o temperamento de Ashton piorou. Ele abriu uma das garrafas e tentou me forçar a beber. Todos estão tentando facilitar as coisas para você, mas você só estraga o ambiente, não é? Surpresa, me engasguei com o álcool quando ele entrou na minha boca. Ao mesmo tempo, devido aos movimentos bruscos de Ashton, o líquido se espalhou pelo meu rosto e entrou nos meus olhos. Então, lembrando do bebê dentro de mim, entrei em pânico. Tentei me afastar, agitando as mãos para que ele parasse. No entanto,
Na pressa, tropecei em algo atrás de mim e caí com força no chão frio de mármore da sala privada. Uma dor aguda percorreu meu abdômen, e eu agarrei meu estômago, gritando de agonia. A expressão de Ashton mostrou uma ponta de preocupação enquanto tentava me ajudar, mas ele disse com indiferença: "Foi só uma queda. Você vai ficar bem." Foi então que uma das garotas gritou: "Sangue! Tem muito sangue no chão." Ashton ficou congelado por alguns segundos, então rapidamente se ajoelhou e me envolveu nos braços. "Como você começou a sangrar só por causa de uma queda?" Tentei me levantar, mas um suor frio tomou conta do meu corpo, e meus lábios começaram a tremer. "Chamem uma ambulância. Me levem para o hospital." Nesse momento, Ruby abriu caminho entre a pequena multidão que havia se reunido ao nosso redor, comentando: "Vamos, não faça drama. Não será só o seu período." Ela disse que eu estava exagerando e sugeriu que eu fosse para casa descansar se não estivesse me sentindo bem. Ashton parecia desapontado. "Então, você não está grávida de novo?" Quis explicar, mas uma dor intensa rasgou meu abdômen, me obrigando a morder os lábios para não gritar. No final, Ashton me ergueu de repente, murmurando que ficaria com Ruby e pegaria um táxi para me levar para casa. Quando a porta se abriu, me deparei com Will. "O que você está fazendo em um bar, de todos os lugares?" Ele perguntou surpreso. No entanto, seu olhar caiu sobre a mancha de sangue crescente nas minhas calças, e sua expressão mudou instantaneamente. "Por que você está sangrando de novo? O médico não te avisou para ter cuidado com a gravidez." Ele gritou tão alto que todos ao nosso redor, incluindo Ashton, ficaram imóveis. O rosto de Ashton se contorceu em confusão, e suas palavras saíram gaguejadas. "Você está grávida. Isso não é uma piada, certo?" Will rapidamente deu um passo à frente, me estabilizando enquanto eu cambaleava, seus olhos cheios de fúria. "Que tipo de marido você é? Como você não sabe que sua esposa está grávida?" Ashton entrou em pânico, insistindo que eu não tinha dito nada a ele. Will gritou: "O que você está esperando? Leve-a para o hospital, agora." Tudo virou um caos depois disso. Quando chegamos ao hospital, eu estava encharcada de suor frio. Quando o médico finalmente nos disse que eu tinha perdido o bebê, minhas lágrimas começaram a fluir descontroladamente. Ashton ficou fora de si, agarrando o médico e exigindo outra revisão, gritando para que fizessem algo. Fizemos FIV 3 vezes. Trabalhamos tanto para isso. A expressão do médico era grave, mas ele manteve a compostura. "Se vocês sabiam o quanto era difícil, por que não foram mais cuidadosos? Levar uma mulher grávida a um bar? Esse não é lugar para alguém na sua condição." Esse comentário fez o rosto de Ashton ficar vermelho de vergonha, deixando-o sem palavras. Quando o médico saiu, ele se ajoelhou ao lado da minha cama, pegou minha mão e disse: "Tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você só precisa descansar. Podemos tentar ter outro bebê." Retirei minha mão, mal conseguindo conter a dor devastadora pela perda do nosso filho. "Ashton, não haverá outro bebê. Eu quero o divórcio." Ashton congelou, claramente confuso. "Não diga isso. Você está abalada. Eu não sabia que isso ia acontecer. Por que você não me contou que estava grávida?" Soltei uma risada amarga. Será que eu realmente não quis contar? No nosso aniversário, ele estava na consulta de ultrassom da Ruby, e quando tive alta do hospital, ele me levou a um bar para comemorar a gravidez de Ruby. Nunca me deu a chance de contar. O bebê se foi. Talvez seja o destino. Talvez o universo mesmo queira que nos separemos. Achei que Ashton concordaria imediatamente. Afinal, ele sempre amou Ruby, seu amor do ensino médio. Ele a adorava de longe, e agora ela estava esperando o filho dele. Não era exatamente o que ele queria. Em vez disso, Ashton permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de negar teimosamente: "Estamos casados há 6 anos. Você não fica tanto tempo com alguém se não ama essa pessoa." Eu ri. "Não se sinta culpado. Você deveria ir ser feliz com Ruby. Não vou fazer cena nem dizer coisas dolorosas. E seus amigos, que te adoram e adoram Ruby, não terão fofocas para contar. Por favor, me desculpe. Tenho te negligenciado ultimamente, mas não vamos falar de divórcio agora." "Você está abalada e não está pensando com clareza", respondeu. Então, ele mudou de assunto rapidamente, dizendo que iria buscar algo para eu comer. Meia hora depois, ele voltou com um monte de comida para a viagem. Só de olhar, já vi que era carne assada gordurosa, pratos carregados de jalapenos e até comida à qual sou alérgica. Sempre soube que ele nunca se preocupou em lembrar das minhas preferências, mas ainda doía perceber isso. Afastei a comida. "Não estou com fome." Ele franziu a testa, dizendo para eu não ser difícil. "Você tem aquele caderninho onde anota todas as coisas favoritas da Ruby. Mas sabe ao menos que eu não posso comer berinjela. Ela adormece minha língua e incha meus lábios." O rosto de Ashton ficou vermelho novamente, e ele rapidamente se ofereceu para trazer outra coisa quando a porta se abriu e Will entrou com uma garrafa térmica. "Oi, fiz sopa de frango para você."
Deveria tomar enquanto está quente, disse Will enquanto colocava a sopa na mesa. Ele abriu a tampa com eficiência e me entregou uma colher, o aroma reconfortante da sopa preenchendo o quarto. A expressão de Ashton escureceu. Will notou a comida que Ashton tinha trazido e ficou visivelmente surpreso. Há tantos restaurantes perto do hospital com refeições adequadas para pacientes, mas você conseguiu escolher o pior. Isso sim é impressionante. Pude ver Ashton apertando a mandíbula, tentando conter seu temperamento. Após um momento de autocontrole, Ashton falou em um tom baixo e ameaçador. De agora em diante, eu mesmo cozinharei para Clara. Não há necessidade de você se envolver. Will, no entanto, não recuou. Eu não confio em você para isso. Eu cuidei bem dela, a dei alta em perfeito estado de saúde, e menos de um dia depois, ela sofreu um aborto. Você não tem credibilidade. Ashton franziu a testa profundamente. Clara é minha esposa. Por que está sendo tão atencioso? Não entende que deve manter distância de uma mulher casada. Bati minha colher na bandeja e disse sarcasticamente. Uau, você falando de ultrapassar limites. Quem está mais fora de lugar aqui, ajudando outra pessoa a ter um filho por FIV e nem percebendo que está cruzando a linha? Os olhos de Will se arregalaram de surpresa enquanto ele olhava para Ashton. O rosto de Ashton ficou vermelho de frustração. Normalmente, ele teria saído furioso do quarto nesse ponto, mas hoje apenas ficou ali, enfurecido em silêncio, encarando Will até que ele finalmente saiu. No dia seguinte, fiel à sua palavra, Ashton foi para casa e cozinhou. No entanto, quando voltou ao hospital, Ruby estava lá. Ashton parecia visivelmente surpreso enquanto perguntava, o que você está fazendo aqui? Ruby sorriu com seu típico sorriso suave e elegante. Fiz alguns dos seus pratos favoritos. Já que Clara está casada com você há tanto tempo, tenho certeza de que ela também vai gostar, não é? Olhei para a comida. Claro, tudo estava feito ao gosto de Ashton. Dessa vez, no entanto, Ashton não parecia satisfeito. Em vez disso, parecia desconfortável. Esses pratos são muito pesados. Não são bons para Clara. Ela deveria comer o que eu trouxe. Enquanto eu observava abrir a caixa de comida e colocar um sanduíche na minha frente, Ruby esboçou um pequeno sorriso forçado. Parece que estar doente te coloca no centro das atenções. Ash, você costumava dizer que só cozinharia para mim. Agora está fazendo uma exceção e cozinhando para Clara também, né? Soltei uma risada silenciosa. Eu já tinha visto essa tática muitas vezes nos últimos 2 anos. No começo, a inveja me consumia, sempre tensa e ansiosa. Agora, só achava esses joguinhos mesquinhos divertidos. Se querem flertar, por favor, vão para um hotel. Este é um hospital. Deixem a paciente doente fora desses joguinhos nojentos. Estou prestes a vomitar. Com meu comentário, Ruby fez parecer que estava magoada. Clara, por que você sempre tem que distorcer a natureza da minha relação com Ash? Surpreendentemente, Ashton não correu para defender Ruby nem para me repreender como fazia normalmente. Em vez disso, ele a agarrou pelo braço e a tirou do quarto. Ruby parecia atônita, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Insistiu que tinha vindo por preocupação comigo e, apesar de não se sentir bem, se esforçou para cozinhar para nós. No entanto, em vez de agradecê-la, eu tinha escolhido insultá-la e criticá-la. Ashton hesitou por um momento antes de dizer, Clara é quem está doente. Ruby, você sempre foi tão compreensiva. Por que não deixa isso de lado e dá um tempo para ela? A boca de Ruby ficou entreaberta por um tempo, claramente não esperava essa resposta. Ela se esforçou para manter o sorriso enquanto aceitava a contragosto, dizendo que não teria problemas com uma pessoa doente. Assim que ela saiu, demorei um pouco para comer o sanduíche. Ao me ver finalmente comer, o rosto de Ashton se iluminou de felicidade, e ele mencionou, animado, que prepararia comida para mim de novo na próxima vez, ao que eu não respondi. Depois de alguns dias de descanso e de me sentir melhor, recebi alta do hospital. A primeira coisa que fiz ao chegar em casa foi jogar os papéis de divórcio impressos diretamente no rosto de Ashton. Assine-os. A casa, o carro e tudo que você ganhou nos últimos 2 anos, eu não quero nem um centavo disso. No entanto, meu salário era decente antes de o negócio de Ashton decolar, e eu tive que deixar meu trabalho para me concentrar nos tratamentos de fertilização in vitro. Portanto, todo o dinheiro que ganhei foi para sustentar o lar e financiar a startup dele, e eu queria que ele me devolvesse meus $60.000. Achei que era mais do que justo e não era uma grande exigência para Ashton. Os $60.000 que pedi nem se aproximavam do que ele havia gastado em bolsas e joias de grife para Ruby nos últimos anos. Ashton pegou os papéis de divórcio e os rasgou em pedaços. Você realmente está se divorciando de mim só porque ajudei Ruby com o processo de fertilização in vitro? Diante do questionamento agressivo de Ashton, eu estava além de qualquer disposição para discutir. Ele nunca acreditou que tivesse feito algo errado. Papéis de divórcio podem ser impressos 100 vezes em 1 minuto. Evitar isso não vai resolver nada.
Em um acesso de raiva, ele se levantou da cadeira com tanta força que ela bateu no chão. Depois, como um cão inquieto, andava de um lado para o outro, tentando se acalmar. Amor, se isso realmente te incomoda, posso escrever uma garantia ou um testamento, prometendo que não reconhecerei o filho de Ruby nem deixarei que ele herde nenhum dos meus bens. Isso deveria te fazer sentir melhor, certo? Suspirei profundamente. Porque ele não conseguia entender que, embora dinheiro e bens pudessem ser definidos claramente por escrito, sentimentos não podiam simplesmente ser ignorados. Como seria ver uma criança crescer, vendo sua semelhança com ele? Afinal, o sangue pesa mais que a água. Como ele podia pensar que isso não me afetaria? Se eu ainda pudesse confiar nele, realmente seria a pessoa mais tola do mundo. Ashton, não me importa quem você decida amar por 10 anos, com quem você queira ter filhos ou quem gaste seu dinheiro. Eu te amei por 8 anos, suportando sua relação complicada com Ruby, pensando que não poderia sobreviver sem você. Mas agora vejo claramente que você não é tão importante para mim. A única razão pela qual quero o divórcio é que meu coração está morto. Eu não te amo mais. É simples assim. Você entende? Enquanto falava, permaneci calma e racional. Não estava implorando nem chorando como costumava fazer, nem perdendo a cabeça por ciúmes. Ashton, percebendo que algo havia mudado, ficou realmente confuso e desconcertado. No final, inventou uma desculpa sobre ter que cuidar do trabalho e foi embora. Eu não conseguia entender sua reação, já que ele nunca valorizou o que tínhamos. Não seria melhor se divorciar e ficar com Ruby? Ou ele gostava de ter uma esposa devota em casa enquanto perseguia seu amor do colégio? Isso o fazia se sentir realizado. Empacotei minhas coisas e coloquei os novos papéis de divórcio sobre a mesa, deixando um bilhete dizendo que tinha a intenção de me mudar. Honestamente, eu não tinha ideia de para onde ir. Meus pais moravam longe, em nossa cidade natal, e depois de pedir demissão, gradualmente perdi contato com meus amigos da universidade e colegas de trabalho. Justo quando me sentia perdida, as portas do elevador se abriram e Will saiu. Clara, por que você está com uma mala? Hesitei por um momento, mas decidi contar a ele tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Uau, murmurou Will. Eu tenho um pequeno apartamento disponível. Se você não se importar, pode ficar lá por um tempo. Sério? Isso seria ótimo. Posso pagar o aluguel a preço de mercado, mas posso ter alguns meses para me estabilizar. Preciso encontrar um novo emprego. Talvez eu não tenha dinheiro suficiente agora. Will avançou e pegou minha mala e mochila com firmeza. Não seja tão formal comigo. A propósito, Clara, você tem algum plano para procurar emprego? Balancei a cabeça negativamente. Depois de estar fora do mercado de trabalho por 2 anos, me sentia insegura. No entanto, Will sugeriu que eu tentasse me candidatar à empresa dele, oferecendo-se para me recomendar como referência. Sério? Will, muito obrigada. Se eu for contratada, o jantar é por minha conta. A entrevista foi surpreendentemente tranquila, e apenas uma semana depois, comecei a trabalhar oficialmente. Enquanto isso, Ashton havia estado me ligando e enviando mensagens sem parar. Eu o ignorei completamente. Depois de ser incomodada muitas vezes, decidi bloqueá-lo. A única razão pela qual ainda não havia apagado seu contato era que ainda precisava finalizar nosso divórcio. Eu não fazia ideia de como Ashton descobriu onde eu trabalhava, mas ele mudou de tática e começou a me assediar de outra forma. Hoje, mais uma vez, recebi um buquê de flores e um lanche luxuoso na minha mesa. Disse a Ashton que apenas jogaria essas coisas no lixo e sugere que ele não desperdiçasse seu dinheiro nem seu esforço. Ele respondeu rapidamente: sem problema. São para você, então pode fazer o que quiser com elas. Ele até começou a postar nas redes sociais todos os dias, compartilhando seus pensamentos sobre como escolhia as flores, junto com alguns comentários melosos. As flores florescem todos os anos, e espero que nosso amor possa florescer novamente. O que significam 6 anos de casamento? Eu gosto da sensação de conquistar minha esposa novamente. Várias vezes, ele até me esperava fora do prédio de escritórios para me buscar depois do trabalho. Para evitar isso, eu tive que entrar no carro de Will no estacionamento subterrâneo. Quanto às flores, acabei não jogando fora. Em vez disso, as distribuí entre meus colegas de trabalho. Hoje, uma das mulheres que pegou as flores não parava de falar sobre como estava com inveja. Clara, você pode me dar uma dica sobre como conseguir homens assim? Você tem um cara bonito e devoto te esperando lá embaixo, enquanto o filho do presidente te leva para casa. Fiquei surpresa por um segundo. O filho do presidente? Quem? Minha colega de trabalho me olhou surpresa. Will Young. Ele deu a ordem de te contratar. Como você não sabia? Honestamente, eu não tinha ideia de nada disso. Pensando bem, fazia sentido que Will, sendo tão jovem, devia vir de uma família rica para viver sozinho em uma casa tão grande e ter um apartamento enquanto estudava na universidade. Mesmo assim, nunca liguei os pontos de que ele era o filho do presidente da empresa.
Justo quando eu estava perdida em meus pensamentos, Will me chamou para o escritório dele. Isso me trouxe de volta à realidade, me lembrando de que eu tinha algo importante para relatar. O negócio familiar de Will se especializava na compra e venda de antiguidades e tesouros de alto valor, mas também havia se expandido para o mercado de arte moderna. Embora as transações nessa nova área não fossem tão lucrativas quanto no mercado de alto valor, ele conseguiu encontrar um nicho e estava indo muito bem. Coincidentemente, várias pinturas de Ruby estavam prestes a ser leiloadas nessa nova categoria, com preços em torno de $100.000. No entanto, descobri um problema sério. Sua obra havia plagiado e combinado peças de vários artistas menos conhecidos. Isso havia passado despercebido antes, mas eu consegui identificar o problema através de uma análise de dados. Sr. Yang, eu disse, se esses trabalhos forem reconhecidos como plágio por outros profissionais, isso pode prejudicar gravemente a reputação da nossa empresa e resultar em perdas significativas. Precisamos retirá-los imediatamente. Will levou minhas preocupações a sério e imediatamente chamou a equipe técnica para uma reavaliação completa. Se o que você diz for verdade, apenas retirá-los não será suficiente. Exigiremos que a artista pague indenização por quebra de contrato. Este ato de ocultação é uma violação. Assenti, percebendo que os próximos passos estavam fora da minha responsabilidade. Assim que terminamos a conversa séria, o sorriso de Will voltou. Eu te disse para me chamar pelo meu nome. Não sei porquê, mas ouvir você me chamar de Sr. Yang soa muito estranho. Eu ri, dizendo que estávamos no ambiente de trabalho e que não poderia ser tão informal. Brinquei. Como devo te chamar então? Jovem mestre. Will parou por um momento. Quando percebeu que eu tinha descoberto sua origem, ele coçou o nariz, parecendo um pouco envergonhado. Ele disse, não estava tentando esconder. Só me preocupava que você evitasse essa empresa se soubesse. Eu não pude deixar de rir. Eu não tenho esse tipo de orgulho bobo. O que poderia ser mais importante do que ganhar dinheiro? Assim que recebesse meu salário e comissão do mês, poderia pagar o aluguel. No entanto, apenas alguns dias depois, Ruby irrompeu inesperadamente no escritório, causando uma cena. Ela provavelmente usou sua conexão como uma das artistas colaboradoras da empresa para entrar, pois foi diretamente à minha mesa, furiosa. Antes que ela dissesse uma palavra, lágrimas começaram a brotar de seus olhos. Clara, por que você está me atacando? Sabotou deliberadamente meu trabalho ao fazer com que retirassem minhas obras de arte. Isso é um abuso de poder. Imediatamente fiquei fria. Guarde sua história de vítima. Eu não vou cair nisso. Eu sabia perfeitamente que ela não estava fazendo um show para mim. Ela só queria ganhar a simpatia de quem estava ao redor. Como era de se esperar, embora meus colegas de trabalho não soubessem o que estava acontecendo, não podiam deixar de se aproximar dela, falando baixinho e tentando consolá-la. No entanto, eu não estava com humor para ser gentil. A avaliação do plágio foi feita por outro departamento. Eu não tenho tanta influência para mexer os pauzinhos aqui. Ruby não se dava por vencida. Argumentava que havia poucos elementos clássicos na arte, e, mesmo que houvesse semelhanças, ela apenas havia emprestado de obras anteriores de outros pintores. Isso se chama homenagem. Você não entenderia porque não é especialista em arte. Não pense que eu não sei que foi você quem reclamou primeiro. A empresa só quer manter a paz, então está te deixando me perseguir. Enquanto falava, as lágrimas escorriam por suas bochechas e sua mão descansava sobre o ventre levemente arredondado. É justo que uma grande empresa persiga uma artista sem contatos. Esta é a era da internet. Se você não se desculpar, me compensar e voltar a exibir minha obra, vou expor você online por como está tratando uma mulher grávida e solteira. Essas palavras mudaram o clima. As pessoas ao nosso redor pareciam surpresas. Os olhos de Ruby brilhavam com um senso de triunfo enquanto me olhava, mas no segundo seguinte, alguém puxou seu braço com força. De alguma forma, Ashton havia entrado e estava furioso enquanto a enfrentava. O que você está fazendo na empresa de Clara? Veio causar problemas para ela. Ao pensar nisso, ficou claro para mim que Ashton estava novamente no escritório, fazendo seu típico espetáculo ao ver Ruby. Ele deve ter dito à recepcionista que era meu marido, por isso permitiram sua entrada. Ruby parecia tão surpresa quanto eu ao vê-lo. Após a surpresa passar, a raiva a dominou enquanto repetia para Ashton como eu a estava perseguindo. Clara sempre esteve com ciúmes de como você é gentil comigo. Ela está apenas esperando uma oportunidade para se vingar de mim. Com todos os olhares curiosos ao nosso redor, Ashton parecia um pouco envergonhado. Do que você está falando? Clara não é assim. Além disso, não podemos ver as coisas como são em vez de nos basearmos na palavra de uma simples funcionária. Ruby olhou surpresa, como se estivesse vendo Ashton pela primeira vez. Você está mesmo defendendo ela? Não acredita em mim? Cruzei os braços e observei enquanto discutiam, sentindo-me um pouco surpresa também. Diferente de antes, Ashton não estava cegamente tomando o lado de Ruby.
Se fosse no passado, ele teria me repreendido imediatamente. Ruby, você pode parar de ser tão sensível? Se há algum problema, podemos resolver como adultos. Entrar aqui agindo como uma louca só causa vergonha. As palavras dele me pareceram estranhamente familiares. Sensível, exagerada, ciumenta, crítica, causando problemas. Eram as mesmas coisas de que Ashton costumava me acusar. Ruby tropeçou um pouco, como se não conseguisse aguentar. Quem está causando uma cena no escritório? Vou chamar a polícia. Nesse momento, virei a cabeça e vi Will se aproximando. Enquanto ele parava ao meu lado com uma expressão severa, percebi o quanto ele parecia diferente sem o sorriso caloroso de sempre. Sua atitude séria era bastante intimidadora. Ruby o olhou por um longo momento antes de perceber. Você não é o cara que levou Clara ao hospital? Então agora trabalha aqui com ela, né? Não é de se admirar que esteja tão arrogante. Clara, você nem se divorciou ainda e já está se aconchegando com seu amigo. Não tem vergonha? O comentário fez com que todos ao nosso redor nos olhassem de forma diferente. Embora ninguém ousasse falar, seus olhares estavam cheios de julgamento. Alguns mostravam expressões de desprezo, outros de nojo, e alguns poucos começaram a digitar freneticamente em seus celulares, prontos para espalhar o último boato. Ruby então olhou zombeteiramente para minha barriga e disse com maldade: vocês dois já estão juntos há tempos, né? Aquele filho que você perdeu, era dele. Foi por isso que você fingiu cair para obter a simpatia e a culpa de Ashton. Plaf! A mão de Ashton atingiu o rosto de Ruby com força. O tapa foi tão forte que Ruby cambaleou, quase caindo para trás antes que um colega meu corresse para segurá-la. Com a mão na bochecha avermelhada, Ruby perdeu o controle. Como você se atreve a me bater? Ashton, eu estou grávida do seu filho. Meus colegas de trabalho coletivamente ofegaram. O impacto foi como um soco para eles. O rosto de Ashton ficou vermelho brilhante enquanto ele gritava furioso. Pare de dizer coisas que levam a mal-entendidos. Tudo o que fiz foi ajudá-la com a fertilização in vitro. Nunca dormimos juntos. Pare de tentar arruinar meu casamento. Observei o caos se desenrolar e, embora me satisfizesse ver o drama, também achei tudo completamente vulgar e ridículo. Eu não podia acreditar que havia passado tantos anos presa com essas pessoas. Foi uma estupidez completa deixar que me fizessem sentir ferida e chateada por suas palhaçadas. Ashton, se você não tem nada melhor para fazer, assine logo os papéis do divórcio. Prolongar isso não faz sentido. E, por sinal, não estou interessada em ser mal interpretada como uma mulher infiel e escandalosa. Will deu um passo à frente, posicionando-se entre Ashton e eu. Senhorita Love, se você tem algum problema com as decisões da empresa, sinta-se à vontade para levar aos tribunais ou contratar um advogado. Estarei pronto para enfrentar isso de frente. E para quem deu sinal verde para roubar arte e vazar informações da empresa, assim que eu descobrir quem é, será severamente punido e demitido sem questionamentos. Depois que Ashton e Ruby foram expulsos da empresa pela segurança de Will, eles ficaram em silêncio por vários meses. No início, fiquei surpresa com o quão quietos eles estavam, sem causar problemas. Eu até havia me preparado para uma longa batalha com eles, até que eu vi que a empresa de Ashton estava com problemas e ele estava ocupado lidando com o desastre. As coisas não pareciam ir bem para ele. Um dia, Ruby enlouqueceu, me bombardeando com mensagens cheias de insultos. Ela me acusava de ter dito algo a Ashton que o fez tirar dela o estúdio de arte e a casa que ele havia dado a ela. Eu não respondi. Em vez disso, tirei uma captura de tela das mensagens e postei nas redes sociais. O estúdio independente do qual Ruby tanto se gaba foi comprado pelo meu marido. Em vez de perder tempo me enviando mensagens, talvez Ruby devesse pensar em fazer Ashton assinar os papéis do divórcio. Eu tinha muitos amigos em comum com Ruby, e ela mesma havia me adicionado para gerar drama. Agora, com minha publicação, aqueles que a elogiavam podiam ver a verdade. Era a vez dela de enfrentar as consequências. Depois de publicá-lo, guardei meu telefone e terminei o dia. Era meu aniversário, e Will tinha feito uma reserva em um restaurante para comemorarmos. Ao sair do prédio, encontrei inesperadamente Ashton, que eu não via há meses. Ele estava visivelmente mais magro, com olheiras que mostravam noites mal dormidas. Mesmo que eu fingisse não notar, ele me deu um sorriso. Clara, é o seu aniversário. Trouxe um presente para você. Que tal jantarmos juntos? Levantei uma sobrancelha ao ver Ruby e minha sogra saindo de um táxi próximo, achando engraçado. Parece que elas não querem que você se junte a mim para o jantar. O rosto de Ashton se fechou e seu senho se franziu ainda mais. Com uma mistura de frustração e cansaço na voz, ele disse: Ruby, você consegue passar um dia sem causar problemas? E por que trouxe minha mãe nisso? Ruby, que estava muito grávida, com pelo menos 8 meses, não estava gritando nem chorando desta vez. Em vez disso, se escondia atrás da minha sogra, chorando silenciosamente. Minha sogra não perdeu tempo em confrontar Ashton e tentou avançar em minha direção,
mas ele rapidamente a segurou. Ela gritou: se não fosse porque Ruby me procurou, eu nem saberia que meu neto está prestes a nascer. Que tipo de feitiço essa bruxa inútil lançou em você? Por que você a defende? Sua voz era alta, e estava claro que ela guardava ressentimento contra mim há muito tempo, desejando apenas que seu filho me deixasse de lado. Eu sorri, observando minha sogra fazer uma cena, sentindo-me surpreendentemente aliviada. No passado, toda vez que ela me insultava, me menosprezava ou dificultava minha vida, Ashton sempre ficava do lado dela, deixando-me suportar sua crueldade. Mas agora, como eu não me importava mais com Ashton, certamente não me importava com aquela velha bruxa. Mãe, isso é entre Clara e eu. Você não faz ideia do que está falando, então fique fora disso. Está bem. Ashton retrucou. O rosto da minha sogra se contorceu de raiva, e ela começou a chorar dramaticamente, dizendo que queria tirar a própria vida. Se eu nem posso segurar meu neto, qual é o sentido de viver? O distrito comercial onde a empresa estava localizada era muito movimentado, e sendo horário de pico, havia muitas pessoas reunidas para assistir ao espetáculo. O rosto de Ashton ficou uma mistura de vermelho e azul enquanto ele tentava levar a mãe de volta ao carro, mas ela não cedia, agitando os braços e chutando em protesto. Ruby correu para ajudar, e eu instintivamente dei alguns passos para trás. De repente, ouvi Ruby soltar um grito e cambalear para trás, exatamente onde eu estava parada. Felizmente, me afastei a tempo, ou poderia ter sido culpada por sua queda, dado o caos que tudo estava. Sem mim para amortecer sua queda, Ruby bateu com força no chão. Seu rosto se contorceu de dor enquanto segurava o estômago, pedindo ajuda com angústia. Ao ver o sangue se acumulando entre suas pernas, Ashton e sua mãe finalmente esqueceram a discussão e a colocaram rapidamente no carro para levá-la ao hospital. Ao ver o carro se afastar em alta velocidade, o peso no meu peito pareceu desaparecer de uma vez. Talvez fosse o alívio de finalmente me afastar daquele grupo tóxico de pessoas, e senti que aquele era o melhor presente de aniversário que eu poderia receber. Como esperado, Ruby deu à luz prematuramente um filho. Felizmente, o bebê estava saudável e não foi muito afetado por tudo o que aconteceu. Ashton, finalmente, aceitou assinar os papéis do divórcio. Enquanto saía do tribunal, ele me chamou, com o rosto cheio de frustração. Clara, você já estava me traindo com Will. É por isso que você está tão decidida a me forçar a esse divórcio. Eu disse que, embora soubesse sobre o novo vizinho que havia se mudado, só falei com Will de verdade no dia em que fui ao hospital com sinais de um aborto espontâneo. Mantive-me firme e confiante na minha verdade. Mesmo que o próprio rei me perguntasse, minha resposta seria a mesma. E você, Ashton? Pode realmente dizer que seu relacionamento com Ruby foi completamente puro, sem cruzar limites ou sentimentos ocultos durante todos esses anos? Ashton abriu a boca, mas eu o interrompi antes que ele pudesse dizer algo. Você não precisa responder, eu já conheço a verdade. Pare de mentir para si mesmo. Ruby era astuta. Nunca se importou com Ashton, o tipo de homem que sempre a adorava, até que ele alcançou sucesso na carreira, e foi então que ela voltou para ele. Mesmo assim, o mantinha encantado sem se envolver diretamente com ele, deixando-o acreditar que ela estava sempre fora de seu alcance, independente e acima de tudo. Tenho que admitir que sua estratégia foi impressionante, mas foi uma pena. Depois que sua obra foi retirada por plágio e seu estúdio fechado, Ruby começou a entrar em pânico. Quanto mais desesperadamente ela tentava se agarrar a Ashton, mais ele a tomava por garantida. Era um reflexo exato de como ele me tratou. Ashton, eu não te devo nada, mas você deveria se sentir culpado pelo que me fez. Com isso, fiz um sinal para Will parar o carro. Ashton ficou lá por uma eternidade, desaparecendo da minha vista no espelho retrovisor e da minha vida. Um ano depois, descobri que estava grávida e fui ao hospital para um exame, sem esperar encontrar Ashton novamente. Ele estava péssimo, seu rosto pálido e barbado, com manchas de sangue na camisa amarrotada, seguindo de perto uma maca. Mal olhei para ele ao passar, mas consegui ver Ruby deitada na maca, coberta de sangue e gemendo de dor. Embora eu não me importasse mais, não pude deixar de sentir curiosidade sobre a situação. Discretamente, perguntei por informações, e as notícias que descobri foram chocantes. Ruby e Ashton haviam se divorciado novamente, mas desta vez, não foi uma separação limpa como a minha. Você não vai acreditar, mas o filho de Ruby nem é de Ashton. A pessoa compartilhou o boato sem que eu precisasse pedir detalhes. Aparentemente, a empresa de Ashton faliu. Acostumada a um estilo de vida luxuoso, Ruby não suportou viver uma vida normal, então decidiu pedir o divórcio. Quando Ashton e sua mãe tentaram lutar pela custódia do filho, Ruby revelou que o filho nem era de Ashton. Alguém interveio. Ruby é inacreditável. Finge ser inocente e pura, mas em segredo é selvagem. Nem se sabe quem é o verdadeiro pai do bebê, e agora está tentando arrastar Ashton para esse caos. Tudo fez sentido para mim.
Não é à toa que Ruby caiu deliberadamente naquela vez. Inicialmente, pensei que ela estava tentando me incriminar, mas agora fazia sentido. Ela precisava criar a ilusão de um nascimento prematuro porque o bebê estava quase a termo. Passei a mão na minha barriga levemente arredondada, cheia de emoções conflitantes. Sempre suspeitei que os genes de Ashton não fossem de boa qualidade. Enfrentei várias tentativas fracassadas de fertilização in vitro, e até a última tinha tido muitos problemas. Como Ruby poderia ter engravidado tão facilmente? Acontece que o bebê nem era de Ashton. Aquela mulher é impiedosa. Quero dizer, depois de todo o apoio que Ashton deu a ela e ao filho, como ela pode falar dele assim? Ela o chamou de perdedor e disse que ele merecia ser enganado. Até se gabou de ser bonita o suficiente para encontrar outro otário rico. E agora olha o que ela fez. O estresse causou um derrame na mãe de Ashton, e quando ele finalmente explodiu. Bem, digamos que seu rosto nunca será o mesmo. Honestamente, é como dois cachorros brigando. O drama é tão suculento que nosso grupo de família tem falado sobre isso há dias. Will descascou uma maçã e me ofereceu, tirando gentilmente o telefone da minha mão. O médico disse que você não deve ficar muito tempo no telefone. Não é bom para você nem para o bebê. Não sei se foi por causa do aborto espontâneo que sofri, mas ele estava extremamente cauteloso com tudo, quase como se tivesse medo de que algo desse errado de novo. Em vez de discutir, abri a boca para aceitar o pedaço de fruta que ele estava me dando. Com a brisa suave entrando pela varanda, tudo parecia perfeitamente no lugar.